Bom, então vamos retomar aqui, né, essa aula introdutória, né, a gente está caminhando agora para a parte 2 dela. Então aqui eu queria fazer aquela revisão que eu disse para vocês, mas é uma revisão, de novo, muito superficial, porque o conteúdo, né, como eu disse, o conteúdo dessa parte sobre inferência filogenética caberia numa disciplina de uma semana, né, uma disciplina inteira de uma semana, pelo menos. Então assim, aqui é só para a gente, de fato, falar um pouquinho, né, arranhar a superfície sobre esses principais métodos e os critérios de otimização, para a gente pelo menos ter uma ideia de quando pegar uma árvore, saber como ela foi feita, né, ter uma certa crítica sobre ela, tudo bem? Então, sobre esses critérios de otimização, a gente diz basicamente que eles podem ser divididos de acordo com alguns critérios, né, eles próprios, né? De cara a gente poderia usar um critério de se ele usa caractere ou se ele usa uma matriz de distância. Então alguns, a gente vai falar sobre todos eles, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. A gente poderia classificar esses métodos de acordo com esse critério ou a gente trabalha com a matriz bruta de caracteres, que é no caso a máxima parcimônia, máximo likelihood e o Bayesiano, né, o critério Bayesiano trabalham dessa forma, né? E enquanto que a matriz de distância você trabalha de fato com a matriz de distância, né? Você perde essa informação dos critérios. Aí, enfim, tem muita gente que até põe em dúvida se isso de fato pode ser chamado de uma árvore filogenética ou não. Enfim, a gente vai falar sobre isso. E uma outra maneira também da gente entender é não só essa divisão dos critérios em termos de se ele usa caractere ou ele usa matriz de distância, se os métodos eles são baseados num critério explícito, né, um modelo explícito de evolução ou não. Claro que isso também pode ser interpretado de uma outra forma, mas é comum a gente entender dessa forma aqui, né? Alguns livros, inclusive texto, trazem dessa forma. Então aqui a gente colocaria as máximo likelihood, o próprio Bayesiano, né, que na verdade é uma extensão do máximo likelihood, como critérios que utilizam explicitamente. Você precisa explicitar, né, precisa definir, na verdade, um modelo de evolução, seja ele para dados morfológicos ou moleculares, enquanto que na máxima parcimônia não, você não precisa especificar o modelo, porque já existe um modelo que é justamente de minimizar, né, o número de passos ao longo da árvore, que é justamente a parcimônia. Então não tem como você mudar esse modelo. Esse que é o ponto. Você utiliza esse modelo como um default, que no fim das contas é um modelo de evolução, mas ele não é explícito em si, né? Ele fica implícito no próprio método. Então, ok, fazendo uma breve explanação de cada um desses critérios. Então, os critérios baseados em distância, eles vão usar, né, como eu disse, uma matriz de distância para medir a dissimilaridade entre pares de taxa. Dissimilaridade em termos do quê? Normalmente a gente vai usar aqui sequências, tá? Sequências de nucleotídeos, enfim, já alinhadas, tudo bem? E aí, a partir disso, você, né, calcula uma distância e tem algumas coeficientes, né, que a gente usa normalmente nesse tipo de trabalho, para produzir uma matriz de distância, que vai te dar uma distância de uma matriz triangular, né, par a par. E aí, a partir disso, você aplica um algoritmo, né, um cluster, né, um algoritmo de agrupamento. Normalmente se usa o PGMA ou o Neighbor Join, são os mais usados nesse caso aqui, tá? Para inferir essas árvores. Eventualmente, né, antes desse passo, na verdade é quase que certo isso, na verdade, né? Quase todos os métodos, na verdade, eu diria que sempre você faz isso. Você, depois de calcular essas distâncias, aí sim, né, a partir da dissimilaridade em termos de sequências, aí sim você tem que usar um modelo evolutivo para corrigir essas distâncias, né? A gente vai ver quais são esses modelos evolutivos, mas são aqueles lá que medem justamente, ou que descrevem a evolução de sequências, né? O Dukes-Cantor, né? Enfim, tem vários. Tudo bem? Então, qual é a ideia? Qual é o fluxo de trabalho aqui? Primeiro, você obtém essas sequências, né?
que são homólogas, né? Você faz essa hipótese de homologia justamente pela posição de cada par de bases, ou no GenBank ou na bancada, né? Você próprio produz essas sequências por sequenciamento, etc. Você alinha essa sequência, você tem que alinhar, imagina que você tem uma série de sequências, né, para várias espécies, e você tem que aplicar um algoritmo de alinhamento, por exemplo, Mussel, MAFT, enfim, tem vários outros. Calcula uma matriz de dissimilaridade e aí sim você corrige essas distâncias por um modelo evolutivo, por exemplo, o Jukes-Cantor, que é o mais simples de todos, mas enfim, tem vários outros, como a gente vai ver. E aí sim você aplica um modelo, um algoritmo de agrupamento ou clusters, né, para inferir que vai te retornar um dendrograma, na verdade, né? E aí esse dendrograma é que a gente vai chamar de árvore filogenética, enfim. Então, quais são as grandes vantagens e desvantagens desse método? Primeiro, é a rapidez, né? Porque você consegue lidar com um grande conjunto de dados e mesmo assim, né, com um tempo de computação, né, relativamente curto. Quais são as desvantagens? Aí tem uma lista relativamente grande, né? Primeiro, inconsistências na topologia e comprimento do ramo, né? Como você infere isso, na verdade, você só consegue produzir uma única topologia, que é o que a gente vai falar, né, uma outra desvantagem. Qual que é o problema disso? Você só tem uma única proposta, né, que é o seu dendrograma, né? Então, isso você não consegue, de forma explícita, pelo menos, né, incorporar incerteza ou mostrar incerteza filogenética na sua estimativa, na sua reconstrução da filogenia, né? Então isso é ruim porque justamente você não tem uma ideia justamente do comprimento do ramo também, né? Você não tem uma estimativa muito precisa, né? Aí tem uma questão filosófica toda por trás, porque isso seria, né? Se falar com cladista, você vai dizer que esse dendrograma não é uma árvore filogenética, porque isso é fenética, né? Por quê? Porque aqui, né, nesse método, nesse critério de otimização, você só está interessado em obter uma topologia, certo? E você não está interessado em reconstruir a história evolutiva dos taxa, ou seja, das espécies, em termos de compartilhamento de caracteres derivados. Por que isso? Porque quando você obtém a sua matriz de distância, você perde essa informação, né, dos caracteres que geraram aquela matriz, né? Você só fica com a distância, né, a partir da qual vai ser construído o dendrograma, né? Então você perde essa informação, né? Então você não agrupa, né, um determinado conjunto de espécies de acordo com esses caracteres. Por exemplo, aquela ideia de sinapomorfias, né? Isso você não consegue fazer aqui. E pelo fato de você só ter uma árvore, você não consegue julgar, né? Você não consegue calcular, por exemplo, uma estatística lá que vai te dizer, não, essa aqui é a árvore melhor dentre todas as que eu inferi, porque você só tem uma árvore, né? De novo, ele não lida muito bem com a heterogeneidade nas taxas de evolução. Por quê? Porque você não trabalha com a matriz bruta de sequências. De novo, você só trabalha com a matriz de distâncias, né? Toda a informação sobre sequências é perdida, né? Porque são os seus caracteres, né? Porque justamente é transformada em distâncias, como eu disse. E também por conta disso você não consegue estimar nenhum tipo de estado ancestral, né? De sequências, ou né, imagine que você está trabalhando com caracteres morfológicos, isso também não serve, né? E aí o que acontece? A gente vai ter uma outra classe, digamos assim, né, que não é essas baseadas em distância, elas são as que são baseadas em caracteres, explicitamente. Então aí muda um pouquinho o nosso fluxo de trabalho. Então a gente ainda continua, né, obtendo as sequências homólogas, ou a partir do GenBank ou de bancadas, ou fazendo, né, se você trabalhar com medidas morfológicas, você faz essa categorização, você vai montar a sua matriz, né, de caracteres, né, 0 e 1 morfológicos, vai polarizar isso. Que estou fazendo um exemplo de como você
se você estivesse trabalhando com sequências, tá? Sequências de nucleotídeos. Aí, a partir dessa matriz, você alinha essas sequências, e aí é que existe esse grande divisor aqui, né? Algumas pessoas vão chamar esses métodos baseados em modelos só o Maximum Likelihood e Bayesiano, e aí isso depende necessariamente de você fazer uma seleção do modelo evolutivo para cada partição do seu dado, né? Imagine que você tem, sei lá, uma filogenia que é multi-locus, né? Aí você tem que ajustar o modelo evolutivo para cada locus desse, ou para tudo, né? Você não necessariamente precisa fazer essa partição, mas enfim. E aí você faz aplica, né, a partir dessa matriz já com o modelo evolutivo, que eventualmente vai ter alguns gaps ali, etc., né? Você faz de fato a inferência filogenética, você aplica esse algoritmo de inferência. E aí são vários, né? E aí, a máxima parcimônia, qual é a diferença? Porque a gente não tem esse processo, esse passo aqui de seleção do modelo evolutivo, porque ele só utiliza um único modelo evolutivo, que é justamente aquele que minimiza as mudanças. Mas aí também você precisa, né, aplicar um algoritmo de fato para inferir essa árvore, né? O TNT, por exemplo, enfim, tem vários, né? O PALP, no caso da máxima parcimônia, né? Aqui no máximo likelihood e Bayesiano tem vários. Aí já na máxima parcimônia, o que a gente tem? Esse seria um tipo de método que é baseado em caracteres, tudo bem? Então, como eu disse, o critério que é utilizado aqui é que ele vai procurar uma topologia ou um conjunto de topologias, né, dependendo dos seus dados, que explica, né, um conjunto de sequências alinhadas de forma a minimizar o número de mudanças. Então, é por isso que a parcimônia vem daí, né? Ele vai minimizar o número de mudanças que você precisa para reconstruir a história evolutiva. Vantagens e desvantagens, né? Primeiro é a simplicidade, né, desse critério, é muito fácil de entender ele, tanto que na graduação a gente normalmente aprende, inclusive, a fazer na mão, né, essas árvores. Ele serve tanto para dados morfológicos quanto moleculares. A gente vai ver alguns outros também que hoje em dia a gente já tem vários modelos para trabalhar com dados morfológicos em máxima likelihood e Bayesiano também. Então, enfim, isso acaba não sendo uma grande vantagem, né? Claro que isso também varia, né, essa questão de ser rápido ou devagar, porque isso depende do poder computacional, mas ele tem uma certa vantagem, né, em termos de tempo de computação, né, dependendo do tamanho da sua matriz, claro. Problemas. A máxima parcimônia, ela assume que um caractere, né, que é comum, né, de um conjunto de espécies, ele é dado diretamente de um ancestral comum. Aparentemente isso não parece ser uma coisa tão absurda assim, né? O ponto é, isso pode eventualmente subestimar a divergência real entre os taxas, né, distantes, que pode eventualmente gerar um problema que é chamado de long branch attraction, né? Isso é um problema real, na verdade, na inferência filogenética que é comum, é muito comum em máxima parcimônia. Um outro problema, justamente pelo critério que é usado, né, de minimizar, quando você tem uma grande divergência entre sequências, ele não é muito adequado. Então, por exemplo, é difícil você usar a máxima parcimônia para lidar com grandes grupos, por exemplo, de metazoa, né? Você pega lá bichos que divergiram há muito tempo, então eles compartilham uma porcentagem pequena de sequências. Então a máxima parcimônia já não é tão boa para lidar com isso, né? Grupos muito grandes assim, né? E também, né, isso acaba sendo enviesado, a estimativa do comprimento de ramo, ela acaba sendo enviesada pelo fato desses problemas que eu falei anteriormente. E aí, quando a gente vai para a máxima verossimilhança ou maximum likelihood, né, a gente passa a ter que seria os model based, né, que são os modelos, os critérios de otimização que são de fato baseados em modelos, pelo menos explicitamente. A gente passa a ter uma outra maneira de lidar com esses dados, né? Então aqui o critério de fato que é usado para reconstruir
filogenias, ele vai examinar, né, diferentes topologias e vai avaliar o suporte relativo, né, medido em termos de likelihood, né, somando todas as posições de sequências. Então aqui já de cara a gente não consegue, ou pelo menos a gente não usa esse critério único de minimização. Ele vai dizer, basicamente, vai deixar os dados falarem para você, né? Vai deixar o dado falar, não simplesmente impor o modelo aos dados. Essa é a grande diferença até filosófica, né, por trás disso. E aí, como eu disse, isso é sustentado por critérios estatísticos. Por quê? A ideia aqui é que quem utiliza esse tipo de critério de otimização entende o problema de se inferir árvores como um critério que envolve incerteza, né? E aí um sobrenome da estatística é incerteza. Então, vamos utilizar um critério que é utilizado, enfim, máxima verossimilhança é usado para vários análises estatísticas, né? A gente pode resolver a análise estatística usando máxima verossimilhança. Então essa é a ideia por trás, né, desse critério de otimização. E aí como é que esses algoritmos funcionam, né? Então eles vão procurar pela topologia e o comprimento de ramo que maximizam a probabilidade de se observar o estado de caracteres, né, dada a topologia e o modelo de evolução. Então, como eu disse, ele vai deixar o dado falar e vai ajustar o modelo aos dados e não o contrário, né? Então, mas peraí, eu acabei de falar que você quer o resultado final você quer uma topologia e o comprimento de ramo. Então quer dizer que você precisa de uma topologia para obter uma topologia? Como assim, né? O ponto você precisa de uma topologia de início, né? E também, claro, de um modelo evolutivo. Então, assim, se eu fosse reformular essa explicação, seria os algoritmos procuram pela topologia e os comprimentos de ramos que maximizam a probabilidade de se observar o dado, né? Dado um modelo de evolução. Só que esse modelo de evolução, ele não é só o modelo que a gente vai ver daqui a pouquinho, modelo de substituição de nucleotídeos. Ele também é uma topologia, né? A topologia é um modelo em si, nesse critério, pelo menos, né? Então, o que é feito? Normalmente, os algoritmos eles criam uma topologia aleatória, mas como a gente vai ver, a gente consegue dar uma certa agilidade a esse processo de busca, né? Criando uma topologia que, por exemplo, baseada em taxonomia ou baseada em estudos anteriores, né? Claro, se a gente acreditar que aquele estudo é adequado. Então, aí porque ele vai resolver questões mais locais na sua topologia, né? Ao invés de fazer toda a busca, né? Vantagens e desvantagens. A gente vai ter menos problemas em termos de long branch attraction, né? Nesse caso da máxima verossimilhança, justamente porque ele não está forçando o processo, né, de encontrar a árvore melhor, pelo fato de você minimizar as mudanças, né? Então, necessariamente, você vai ter espécies que compartilham um determinado caractere, não necessariamente vão ser forçadas a ficarem mais próximas na sua filogenia, né? E aqui uma coisa interessante, né? Aí eu vou deixar isso para vocês procurarem depois, né? Dar uma googada sobre non-common mechanism, né? Dá uma googada nisso. O ponto em algumas circunstâncias, os resultados de máxima verossimilhança e máxima parcimônia, eles eventualmente podem convergir, ou seja, eles podem ser muito semelhantes, né? Aí depois eu não vou entrar em detalhes, mas dá uma olhada nisso depois. Desvantagens, né? Se eu estava dizendo que a gente depende, no caso aqui, né, dos dados e do modelo evolutivo. Então, o que a gente vai dizer a gente vai ajustar o modelo aos dados e não o contrário. O ponto se o modelo evolutivo em escolha estiver errado, como a análise depende do modelo, né, ele vai te dar um resultado errado também, né? Então, é só isso que a gente precisa realmente ter noção aqui. E, óbvio, dependendo do tamanho do conjunto de dados, ela pode ser bem lenta, mas como eu disse anteriormente, a gente pode acelerar utilizando uma topologia de início mais realista, digamos assim, né? E a gente tem, a partir de 2001, na verdade esse foi o primeiro modelo, tá? Depois a gente tem vários outros, né? Que inclusive são usados em paleontologia, etc., hoje em dia. Que é esse modelo do Lewis, né? Então, aqui ele é um modelo de Markov, né? A gente vai falar sobre desse nome, sei lá, mais 500 vezes ao longo dessa semana, mas
ele é só mais um modelo de Markov, né, que foi adaptado, né, para dados morfológicos, aí no caso é binário, né, então é sempre 0, 1, só, pelo menos para esse modelo lá do Lewis, que pode ser usado para inferir árvores usando máxima verossimilhança, né. Então tem ali os seus 20 anos, né, esse modelo, que foi o primeiro deles. Depois, é claro, como eu disse, tem vários outros, inclusive bem mais complicados. E inclusive esse modelo pode ser usado tanto em máxima verossimilhança como em inferência bayesiana, né? Então a ideia aqui, na verdade, da única diferença, na verdade, do máximo likelihood e da bayesiana é que eles vão usar os mesmos critérios, a mesma ideia. Só que o resultado final, o que se quer alcançar com a máxima verossimilhança, é trazer uma única árvore, ou seja, aquela árvore que é a mais likelihood, né? Mais provável de você encontrar. Aqui, na Bayesiana, o resultado não é uma árvore, sim uma distribuição posterior de árvores, cada uma com a sua própria probabilidade, né? Então, aqui você vai ter uma distribuição de probabilidade posterior de árvores, né? Então, e aí, claro, uma estimativa de incerteza também em cada uma delas, né? Na árvore, né? Então, aqui, e como é que isso é feito, né? Como é que esse processo todo é feito? Você vai explorar o seu espaço de árvores, aqui o espaço que eu digo em termos de parâmetros, né, delas, utilizando o MCMC, né, que é o máximo, Markov Chain Monte Carlo, né? Então, e aí é justamente esse processo de busca que vai permitir que você explore esse espaço de maneira eficiente, né? E aí encontre essa árvore mais, na verdade, um conjunto de árvores que sejam as mais verossimilhantes. E aí, ao longo desse processo da MCMC, você necessariamente tem que descartar, que é o que você chama de burn-in, né? Por quê? Essa parte inicial da busca, como ela está tentando encontrar a região do espaço de parâmetros que é mais, ou que vai conter as árvores mais verossimilhantes, ele vai errar bastante, né? Até de fato encontrar uma região ali dos parâmetros que vão retornar os máximos likelihoods maiores. Então aí normalmente se descarta essa parte de começo dessa busca. Aí tem várias regras de dedão, né? 20%, 15%, etc. Normalmente a gente olha a própria distribuição da cadeia. Enfim, dá para fazer diagnose disso e aí a partir disso decidir, né, o quanto de burn-in você vai fazer. E aí uma outra que aí talvez a gente tenha uma certa desvantagem aqui, que pelo menos eu enxergo dessa forma, né? Não diga isso para um bayesiano ferrenho, porque ele vai dizer que você que não entendeu direito. Mas você precisa de assim como você vai obter uma probabilidade a posteriori, você precisa ter uma probabilidade a priori, né? Que é o que a gente vai chamar dos priors, né? Então aqui você precisa necessariamente fornecer, né, uma distribuição. Normalmente isso é formalizado numa distribuição estatística, né, dos parâmetros do modelo que você quer inferir. E aqui o parâmetro do modelo é o comprimento de ramo, a topologia em si, enfim, todos os outros, o tempo de divergência, né, se você está inferindo uma árvore datada, né, etc. Que exige uma certa cuidado, porque o prior é que vai determinar o que você vai obter a posteriori, né? Então, se você especificar um prior errado, você vai obter um posteriori errado também. Então é isso, como eu disse, né? Basicamente você vai coletar os dados, né? Aqui exemplificando uma maneira de uma sequência de nucleotídeos, vai fazer esse teste da sua hipótese de homologia, vai alinhar eles, que, né, eventualmente você vai ter esses gaps, vai fazer seleção de modelos, que é o que a gente vai ver em seguida. E aí a diferença entre o likelihood e o bayesiano é justamente isso. Aqui você vai estimar uma única árvore, que vai ser a sua melhor árvore, né? Enquanto que no bayesiano, por conta de usar o MCMC, ele vai te dar uma distribuição de árvores, e aí, eventualmente você, tanto como um quanto outro critério, você pode criar uma árvore consenso, né? Enfim, tem várias maneiras de você lidar com isso.
E que raio de modelos são esses, né? Eu estava falando de seleção de modelos aqui. Que modelos são esses? São um conjunto, na verdade, de modelos que vão descrever, né, a evolução de sequência de nucleotídeos. Esses modelos, eles nada mais são do que processos de Markov, né? Só que eles são de um tipo específico de processo de Markov, que é o que a gente vai chamar de processo de Markov homogêneos de tempo contínuo, né? Então, todos os processos de Markov eles são descritos por uma matriz, que a gente vai chamar de matriz Q, né? E ele, basicamente, essa matriz ele vai te dar a probabilidade, né, de transição entre estados de caractere. No caso aqui, quais são os estados de caractere? Como a gente está lidando com nucleotídeos, né, com sequências de DNA, são 4, né? AT, CG. Então, basicamente qual que é a probabilidade de você estar num A, naquela posição 24 ali da sua sequência, e permanecer com um A no próximo passo, né? Na próxima sequência de evolução. E você está num G e mudar para o A, né? Então você tem uma mutação, né? Basicamente é isso. Então, basicamente essa é a maneira que um processo de Markov vai funcionar. Não vou entrar em tantos detalhes porque a gente vai falar, como eu disse, pelo menos umas 3 ou 4 vezes sobre isso, né? Em diferentes contextos, mas a lógica, a mecânica por trás é a mesma, né? Só que aqui o que acontece? Por que a gente tem vários modelos desse de nucleotídeos, né? De evolução de nucleotídeos? Porque cada um deles vai lidar com a probabilidade de transversões e transições de maneira diferentes. Então aqui o que é isso? A gente tem, no caso, são 4 bases, né, hidrogenadas, AT, BC, né? Adenosina, citosina, AT, CG. A adenina, citosina, a guanina e a timina. Só que a gente sabe que a gente tem diferentes classes, né, dessas bases hidrogenadas. E é mais fácil você mudar, né, teoricamente, mais provável você mudar entre bases semelhantes do que entre bases que são quimicamente mais diferentes, né? Então é muito mais provável ocorrer uma transversão do que uma transição. Só que, de novo, esses modelos de evolução vão lidar com essas probabilidades de maneira diferente. E aí, como eu disse, né, você tem, a partir daquela matriz, né, que vão ser, no caso do modelo de evolução, sempre, para a sequência, sempre 4, né, uma matriz de 4x4, porque você tem só 4 estados de caracteres possíveis. Então, imagina que você tem essa matriz, e aí, numa determinada linhagem, você tem numa posição na 24, por exemplo, né, uma base T. O que vai acontecer quando a gente passa o tempo, né? Imagina que você está reconstruindo a sua árvore e o tempo está ali, né? Assim, processo de reconstrução. Você tem uma chance, né, daquele T permanecer T ou mudar para uma outra base, digamos C. E aí depois, né, e assim por diante, né? Se ele pode permanecer C ou mudar para o T. Permanecer T ou mudar para C. E aí isso acontece também no passo seguinte. O ponto uma característica importante do processo de Markov é que ele é o que a gente chama de memoryless, né? Ele não tem memória. Então, esse passo aqui, ele só vai depender do que aconteceu imediatamente anterior, né, a ele. Então, esse passo aqui não vai influenciar esse outro aqui mais adiante. Então, isso é uma coisa também que vai ser importante para a gente, quando estiver falando da aplicação desses processos de Markov em outras áreas, né? Então, essa é a ideia. Se você quiser explorar isso um pouco mais, eu recomendo fortemente esse site, né? Muito legal mesmo, tá? Então, qual que é a ideia desses modelos geral, né? Desses modelos de evolução de DNA ou de nucleotídeos, etc. A gente tem alguns pressupostos, né? Alguns deles, inclusive, eu já falei, né? Que em qualquer instante a taxa de mutação de uma base I para a base J ela é independente da formação anterior a I, né? Como eu disse. Então, por conta disso, a gente chama isso de um processo de memória curta, né? E qual que é a ideia aqui? Por que isso é um tempo homogêneo ou contínuo? O que é a ideia, né?
é o fato de que essas taxas de substituição elas não mudam com o tempo, né? Na verdade, alguns modelos mais complexos atualmente eles já quebram isso, eles permitem que essa taxa de substituição ela varie ao longo da árvore e ao longo do tempo também. Então acaba não sendo um pressuposto geral, tá? Mas é claro, esses são modelos mais recentes. Eles são estacionários, né? O que quer dizer isso? Né? A frequência relativa das bases está em equilíbrio, né? Ou seja, a frequência, seja ela qual for essa frequência relativa, ela está em equilíbrio, ela não muda ao longo do tempo. E aí, como eu disse, alguns modelos mais recentes, que é o que a gente chama de, na verdade hoje em dia, uma classe de modelos, né? Que é o que a gente chama de time reversible, né? Ou de tempo reversível. O que ele vai fazer é, a taxa de mudança de I para J é a mesma de J para I, tá? E isso é uma outra característica também, né? Que na verdade, de novo, a gente vai repetir em outras aplicações, que é o fato de você precisar modelar essas substituições como um processo estocástico, né? A gente vai ver isso talvez mais em exemplos, eu acho que vai ficar mais claro isso, né? Então, o processo estocástico é basicamente aquilo que envolve chance, né? Sorteio, né? Então, quais são esses modelos? O primeiro que foi criado foi justamente o Jukes-Cantor, né? Ou Jukes-Cantor, enfim, que nos programas de inferência vai estar escrito, né, JC69, que é o nome dele. Esse é de longe o modelo mais simples. Por quê? Porque ele vai tratar tanto aquelas transições quanto as transversões como uma mesma probabilidade, né? Então, aqui ele vai assumir que essas frequências estão em equilíbrio e eles são sempre de 25%, né? Então, ou seja, a quantidade de A no DNA vai ser 25%, a quantidade de C 25%, etc, etc. E também existe uma mesma probabilidade de substituição, como eu disse, né? Tanto as transições quanto as transversões vão ter a mesma probabilidade. Então, aqui a matriz instantânea lá, ela vai ter essa cara, né? Então, se a probabilidade de transição é sempre a mesma e essa frequência é sempre a mesma, então a chance é sempre 1/4 de você ou mudar ou permanecer com aquela mesma base nitrogenada, né? Então, a gente sabe que isso está errado, porque a natureza não funciona assim, mas o modelo, se a gente quisesse que a natureza, né, fosse tão complicada como o modelo não seria útil, né? Então, isso, né, esse modelo, na verdade, historicamente, ele foi construído com a gente não tinha tantos dados, né? A sequência, o sequenciamento de DNA estava começando, então assim, e o poder computacional também não era tanto assim, né? Só que a gente foi construindo em cima desse modelo. Então, por exemplo, a gente chama esse modelo que é o Kimura, né, de 2 parâmetros. Então, voltando aqui só um pouquinho. Então, como eu disse, aqui todas as taxas de transição são sempre as mesmas, né? 0,25, né? Ou 25%, ou enfim, 1/4. Então, quantos parâmetros esse modelo tem? Uma só. Porque tanto as taxas de transição quanto de transição são as mesmas, né? Aqui a gente já começa a ser um pouquinho mais realista, porque a gente está introduzindo um segundo parâmetro, né? Qual que é esse parâmetro? A gente está dizendo, opa, a gente está usando a conformação química dessas bases para dizer, olha, é mais fácil você mudar entre bases hidrogenadas que são da mesma classe química do que entre aquelas que são diferentes, né? Então aí a ideia é que a sua matriz lá de transição vai ser 2 parâmetros, né? E não um só. Tudo bem, mas ele ainda assume que as frequências, né, de nucleotídeos elas são iguais e eles estão em equilíbrio, né? E aí, em 81 a gente tem um terceiro modelo que é um pouquinho mais complicado, ou seja, ele pega o Kimura e constrói em cima dele. E ele foi feito, né, por Deus, digo, Felsenstein, baseado, na verdade, em uns dados que estavam disponíveis naquela época, né, começaram a ficar disponíveis naquela época, de que quando a gente olha para o genoma de várias espécies, a gente vai ver que, na verdade, a gente não tem uma frequência parecida entre elas, né, entre as bases hidrogenadas. Então, aqui, esse modelo tem um terceiro parâmetro para dizer, opa, essas frequências elas não são iguais, elas não são sempre 25%, né?
Então, né, aqui a gente tem um exemplo de um grupo de espécies aqui, né? Nem sempre a gente tem, né, a base que é mais comum numa espécie, ela não é necessariamente a mais comum em outra, e assim por diante. Então, e aí, claro, isso vai influenciar também. Se você tem menos G, por exemplo, né, menos G, menos guanina, então quer dizer, a taxa de substituição de G para A, por exemplo, vai ser menor do que as outras, né? Então assim, porque justamente no processo estocástico você tem menos chance de sortear aquela base de dados, aquela base nitrogenada, né? E aí, de novo, a gente vai ter uma série de outras, por exemplo, do Y ou HKY85, que é um modelo que vai combinar tanto do Felsenstein quanto do Kimura. Então ele vai ter um pouco dos dois, né? Vai ficando cada vez mais complexo, né? Ele vai dizer que, além da questão da probabilidade de ser maior entre as transições e menos nas transversões, ele vai dizer, opa, a maioria das espécies elas têm uma quantidade muito maior de T e C do que de guanina e adenina, né? Então vamos colocar isso no modelo. Então é basicamente isso que esse modelo faz, né? E o Time Reversible, que são na verdade um conjunto de modelos hoje em dia, que são os GTRs, ele é um modelo super flexível porque ele permite que todas as bases mudem, né, ao mesmo tempo, e a frequência também é diferente. Então assim, é um modelo super complexo, né? Então por isso que ele requer bastante dado para ser ajustado. E ele vai ter, né, 6 parâmetros basicamente, né? Que é uma para cada taxa de transição, e além disso a questão das frequências também vai mudar. Ou pode mudar, né? Então a ideia é justamente essa, você tem um modelo mais simples, que aí você vai adicionando outros e outros até chegar no modelo, né, mais complexo possível, que são os GTRs hoje em dia, né? Então, só que aí também você tem o GTR Gama, tem outros que permitem que essa taxa de transição ela mude de velocidade, né, ao longo do tempo e também ao longo da filogenia. E por que eu gastei esse tempo todo falando disso? Né? E por que eu enfatizei esse negócio dos Markov e tal? É porque, na verdade, esse mesmo raciocínio a gente vai usar em outros exemplos, como eu disse. Essa ideia do Markov que a gente viu aqui, né, aplicada para modelo de evolução de nucleotídeos, que é sempre, como eu disse, né, sempre uma mesma matriz, né, de 4x4, porque a gente só tem 4 nucleotídeos, pelo menos em DNA natural, né, não sintético. Esse também vai ser o mesmo raciocínio, né, dessas taxas de transição, essas probabilidades, para quando a gente estiver falando lá na frente de correlação, né, entre caracteres binários, que é o método do Mark Page, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui também a gente vai ter uma matriz de 4x4, porque como é 0 e 1, você tem uma chance naquele período, né, naquele passo lá do 0 permanecer 0, ou do 0 mudar para o 1. E se o 1 naquele passo for 1, permanecer no 1, ou se for 1, mudar para 0. E aí, o que acontece? Onde você vai ter, na verdade, essa variedade tão grande assim? Por que esse modelo é tão flexível? Porque você pode brincar com essa matriz, você pode impor restrições a ela, né? Por exemplo, aqui você pode dizer, opa, essa taxa aqui, eu sei por informação, né, biológica, que é impossível você estar num estado de 0,0, ou seja, ausência de um trait e ausência de um conjunto de espécies, né? E uma ausência do outro trait, de você mudar num único passo e ter essas espécies passarem a ter 1 e 1, né? A presença dos dois traits ao mesmo tempo. Então já pode dizer, opa, essa probabilidade não existe por questões de restrições de desenvolvimento, morfológicas, etc. E você também pode ter uma coisa parecida com essa aqui, né, do Markov, para estudar, por exemplo, transições entre estados, né, que vai ser útil, por exemplo, quando você estiver lidando com estimativa de estado ancestral, né, ou mesmo ajuste de modelos para caracteres discretos, né.
Então, e você pode usar o mesmo critério para você restringir essa matriz, né? Impor um constraint na sua matriz. Por exemplo, se o caractere naquele ancestral é 0, é impossível você mudar para o 2 direto, sem passar pelo 1. Então essa taxa é 0. Né? Então isso torna, né, esse modelo bastante flexível, e aí com isso você também ganha tempo, né, de computação, porque você está dizendo para o modelo já, olha, não gaste tempo estimando essa taxa, eu estou dizendo para você que é 0. Né? Então estime essas outras taxas aqui para mim, né? E só me retorne essa. Tudo bem? Então eu acho que isso vai fazendo mais sentido ao longo do tempo, tá? Não se desesperem, porque essas coisas vão se assentando ao longo do tempo. Tá, mas isso é um pouquinho assim, mais mínimo sobre teoria, né? De inferência filogenética. Só que aonde a gente faz isso? Que tipo de software normalmente a gente usa para fazer isso, né? Hoje em dia a gente tem lá, talvez seja um dos mais avançados, é o TNT, né, para inferir árvores usando máxima parcimônia, tá? Isso eu acho que talvez seja o mais utilizado, junto com o PALP, né? Então esse aqui é o print screen, então uma versão até antiga. Hoje já tem uma versão mais recente do PALP, só que ela é linha de comando, né? Essa inclusive é uma versão paga, etc. Também você pode fazer isso com Genius, né? No Genius normalmente é uma plataforma, então você consegue na verdade fazer tudo, porque você consegue fazer uma busca no GenBank, fazer um alinhamento, né? Visualizar esse alinhamento para ver se está adequado, né? De boa qualidade, e fazer inferência, tudo dentro do mesmo programa. Mandar também, você pode mandar os dados, né, que você tem, que você eventualmente fez na bancada, mandar pro GenBank, pro NCBI. E já no arcabouço bayesiano, né, de inferência, você tem o BEAST e o BEAST 2. São dois tipos de programa, né, são um pouquinho diferentes os dois, mas enfim, funcionam em múltipla plataforma, etc. E mais recentemente foi feito também o RevBayes, que é uma reencarnação do MrBayes, né? Que é um programa que ainda existe, né? Só que o RevBayes ele foi feito para, na verdade é um programa modular, né? Você consegue não só fazer inferência bayesiana, no caso, mas fazer outro tipo de análise comparativas, etc. E aí, claro, você também pode fazer esse tipo de análise, não no seu computador, né, ou localmente, você pode fazer isso na nuvem, né, utilizando clusters, né, em outros lugares, né, inclusive a gente tem outros na França, enfim. Então esse site aqui, por exemplo, você consegue fazer, né, você tem um conjunto de dados, você faz um upload, e aí você pode inclusive escolher outras, em termos de alinhamento e em termos de programas, né, para inferência, né? Então, sei lá, tem o TNT, como eu mandei, né, como eu falei há pouco, o MrBayes, e outros que utilizam, né, o PhiML, né, que é um que já não está tão em uso assim hoje em dia para máxima likelihood. E além disso você tem o Cypress, que também te permite inferir filogenias, né, em nuvem. Bem interessante também, porque isso você ganha escalabilidade, né? Você tem um conjunto de dados muito grande, isso permite que você mande para lá e não precisa necessariamente usar o seu computador. E de novo, ele tem uma série, inclusive até maior, de opções, né, em termos de programas de inferência e também de alinhamento, etc. E tá, mas aí agora eu aprendi como faz uma filogenia, né, do zero, né, mas aí eu não sei, não tenho tempo, né, eu quero simplesmente pegar uma filogenia já pronta. Então como que eu obtenho essa filogenia? Ou, né, a gente além disso vai falar sobre alguns métodos que usam, né, chamadas abordagens para inferir uma árvore para grandes grupos, né, que são a Supermatrix, Supertree. E também essas pipelines, como eu disse, né? E aí tá, como eu disse, a gente
se a gente não quiser, né, inferir uma filogenia, quiser usar uma filogenia já publicada, um lugar para a gente procurar, talvez o primeiro dele, é o Treebase, né? Então é um site, né, um banco de dados de topologias, né, só que, né, como a gente vai ver, tem alguns problemas, que a ideia que ele foi criado, né, é que os autores depositassem, né, voluntariamente as árvores lá no Treebase. O ponto existem algumas críticas, né, e talvez essa seja mais contundente, no caso, por isso que eu trouxe aqui, é que o Treebase ele não é tão atualizado, né, quanto deveria ou quanto poderia ser, né? E por que isso, né? Porque, segundo o Roderick Page, que é um cara que trabalha com, né, um bioinformata e tal, ele tem uma teoria, né, uma explicação, né? Então, qual que foi a ideia? Lá em 1990, quando né, um dos pais lá do método comparativo moderno estabeleceu essa base de dados, eles queriam que as árvores estivessem disponíveis justamente para você usar, né, em análises comparativas. O ponto a filogenia em si é uma hipótese, né? Então ela pode mudar se você tiver novos dados. Então e também, tanto em termos de sequências quanto em termos de espécies, né? de amostragem de táxon. Então é difícil você dizer que uma filogenia em si ela pode ser usável, né, por muito tempo, como o dado em si, que é a sequência, né, de nucleotídeos, né? Então aí já vem uma grande diferença do Treebase para o GenBank. Então, assim, com os dados do GenBank, você pode pegar aquele dado, combinar com outros e inferir uma nova filogenia, né? Você não consegue fazer isso se você tiver só a filogenia. Então essa é talvez a grande dificuldade, assim. Na verdade eu até tenho, faz um tempo que eu não entro no Treebase, mas estava muito atualizado. Eu sabia que tinha árvores mais recentes, né, para um determinado grupo, mas que não estavam lá. Então, além dessa questão de ser voluntário, o depósito, né, que é o que não acontece no GenBank, se você for publicar um artigo, as revistas pedem que você dê o número de acesso, né, para comprovar que você de fato publicou, depositou isso, senão você não publica o artigo. No Treebase não, é uma coisa um pouco mais aberta, né? Mas se você quiser utilizar, a gente já tem hoje em dia um pacote, né, do R para você fazer uma busca diretamente do R, né? Então sem precisar você usar o site, baixar, né, o arquivo lá, o TXT com o NewWiki, etc. Um outro site legal também de base de dados para árvores, aqui no caso a vantagem é que você tem árvores que são datadas, né, que é o TimeTree, né, o timetree.org. Então muito legal. Então, além de você conseguir baixar essas árvores, você pode, na verdade, obter o tempo de divergência entre pares de espécies, né? Então isso é muito legal também e a gente vai ver alguns usos para isso. O Philomatic é uma coisa que foi revolucionária para a época, né? Lá quando ele foi criado, que é basicamente você obter uma filogenia de árvores, né? de angiospermas, a partir de uma lista de espécies. E caramba, né? Você faz lá o seu levantamento, né? Numa área, num fragmento, tem uma lista de espécies, você coloca aqui no campo, né, no site, e ele te cospe uma filogenia, ponto. Foi caramba, né? Então para a época foi bastante revolucionário. Hoje em dia a gente sabe que tem coisas um pouco melhores, né, que não demandam tanto trabalho assim. O DateLife, que é uma base de dados que está um pouco deixada de lado. Inclusive você tem esse aviso, né, que o DateLife em si, eu acho que você não consegue nem entrar no site hoje em dia, mas ele mudou de nome e mudou de cara, né, e virou um OpenTree. E aí também tem uma série de ferramentas ligadas ao OpenTree, deveria ter trazido aqui, mas você consegue também uma coisa parecida com isso, né? Você dá uma lista de espécies e ele te cospe uma filogenia. E aí sim, esse que seria, né, o Open Tree of Life,
que é uma coisa similar à ideia, né? Você também consegue fazer buscas, né? Queries, mandar uma lista de espécies e ele te retorna uma topologia. A diferença é que aqui ele não te retorna uma filogenia com complemento de ramo, né? É só topologia. E aí também você consegue fazer isso a partir do R, né? Com esse pacote de dados. A gente vai fazer uma... Na verdade, no script que eu mandei para vocês já tem esse exemplo, né? Para você acessar o R-Tree-of-Life. E também uma outra forma de você obter uma árvore, né? Inclusive datada, a partir de uma outra árvore, né? Então a ideia aqui do congrification, né? desse artigo você tem uma árvore que não é datada, né? Uma árvore que tem inferida por máximo likelihood, ou seja, ela precisa ter complemento de ramo, né, no caso. Só que você eventualmente consegue identificar os nós dessa árvore e fazer com que ela tenha referência numa outra árvore que essa sim é datada, né? Só que não contém todas as espécies dessa aqui, né, que você tem em mãos. E você pode combinar as duas e obter uma árvore final que vai conter todas as outras espécies, só que datada, né? Porque justamente você faz essa referência dos nós aqui, né? Então você usa uma segunda árvore para datar uma primeira, né? Sem necessariamente usar um algoritmo de smoothing e tal, que vai transformar esse complemento de rango que está em substituições em tempo, né, evolutivo, tempo em milhares de anos, né? E finalmente você tem essas abordagens que eu estou chamando aqui de mega phylogeny, né? O que são elas? São abordagens que permitem que você infira uma árvore, né, filogenética para um número grande de espécies. Aí, grande que eu estou dizendo são alguns milhares, tá? 6.000 espécies, 7.000, enfim. Essas árvores você não vai ter ali uma como é que eu vou dizer? Elas só vão servir, no caso, né? A única serventia dela é para você fazer estudos comparativos ou ecológicos ou macroecológicos ou até de diversificação, né? Que é um tema inclusive que a gente não vai tratar nessa disciplina. Mas, por exemplo, não dá para você fazer nenhum tipo de decisão nomenclatural, né? Taxonomia a partir dela, porque ela não foi feita para isso, né? Então, a primeira dessas propostas, dessas abordagens, foi a supertree, né? Então, qual que é a ideia? É que você obtém uma super árvore, né, a partir de outras árvores, né? Então, a ideia aqui é que o input, a entrada que você precisa, né, para construir uma filogenia no final, são topologias, elas mesmas, né? Então, qual que é a ideia? Você tem, sei lá, uma série de topologias que vão ter um conjunto de espécies, né? Todas elas, né, menores. E a ideia é que você codifique essas topologias numa matriz que vai te mostrar qual o pertencimento de um clado, né? Que essas espécies estão ligadas. Por exemplo, que você tem duas filogenias que elas têm uma sobreposição de espécies, tá tudo bem? Então, por exemplo, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem os mesmos 3, 4, 5, só que além disso você tem o 6 e o 7. Ou seja, você tem um conjunto de espécies que são compartilhadas e outros que não são compartilhadas. E você identifica, né, o nó dessas espécies. Aqui no caso A, B, C. E na outra árvores D, E, F. E você simplesmente diz, a espécie 1 ela está no nó B. Então a espécie 1 ela está no nó B, presente. Ela está no nó C? Não está, então é 0. E a espécie 3 ela está no nó D? A espécie 3 no nó D, tá. Só que a espécie 3 também está no nó A, então está aqui, presente. E assim por diante. E a ideia é que você, tá vendo? Você vai ter uma matriz no fim das contas com 0 e 1, né? O que você pode fazer com isso? Aplicar a máxima parcimônia. Então é essa a ideia, tá? Você vai aplicar um algoritmo de máxima parcimônia nessa matriz, né? Que por sua vez vai codificar, né? Que codifica a informação de outras topologias para inferir uma topologia nova, que vai ser a sua supertree. Então assim, como você vai ter essas incertezas aqui, a grande
O praxe dessas superárvores é que você tem grandes politomias, né? Como nesse caso aqui. Você tem a espécie 4 aqui que você não sabe onde ela está, né? Então, qual que é a vantagem? Você permite, por exemplo, incorporar fósseis, né? Porque se essa árvore aqui for de fósseis, né, e essa aqui de espécies atuais, você consegue mesclar as duas coisas. E você só precisa da topologia, né, que é uma coisa que faz normalmente pelo menos até pouco tempo, né, que as filogenias eram pequenas. Você encontrava na própria publicação, você não precisava entrar em contato com o autor, nem nada disso, né? E também uma outra vantagem é que você podia combinar topologias obtidas com critérios diferentes, por exemplo, uma com máximo likelihood e outra com parcimônia, etc. E aí, como eu disse, é um tipo de parcimônia, mas existem várias variações em torno desse tema, né? Então é um tipo de Matrix Representation, né? Parsimony, essa é o MRP, esse que quer dizer essa sigla, né? Enfim, tem vários tipos, né? E aí, de longe, né, a supertree mais famosa é essa aqui de 2007, que foi a primeira grande árvore, tanto que está na Nature, né, de mamíferos, né, que foi montada, uma árvore que tinha todos os mamíferos conhecidos até aquele momento. E uma árvore datada, inclusive. Então a ideia, aqui os autores fizeram a análise de diversificação e tudo mais. Então foi uma coisa bem interessante e revolucionária para a época, né? 2007 isso. O ponto é, hoje em dia, eu vou te dizer que eu concordo muito com esse artigo, né, do von Hessler, de que a gente não precisa mais de supertrees, né? Então, existem várias desvantagens, né? Então, uma é você lidar com incongruência entre árvores construídas com diferentes métodos. Então, assim, a maneira como isso era lidado na MRP, né, na Maximum Matrix Representation Parsimony, é simplesmente botar um 0 e 1 lá. Só que não é bem assim, né? Você está usando métodos diferentes para posicionar aquelas espécies onde elas estão na topologia. A resolução e suporte é limitada às filogenias base menores. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquela ideia de você ter um suporte de nó, né? Aquilo na verdade não é levado em conta, porque você só está dizendo que a espécie tal não está naquele nó. Simples. Você não está dizendo, esse aqui tem uma chance maior de estar aqui porque o suporte daquele nó é maior ou, né, menor, etc. Então, qual que é o resultado disso? Você tem uma série de politomias, né? Então, para alguns usos, ele acaba sendo inviável. O comprimento de ramo, ele acaba não tendo significado. Então, assim, claro que é feita uma análise a posteriori, né, para atribuir comprimento de ramo, inclusive datação, mas isso não sai da análise em si, né. Resolução é baixa, né, e não confiável para representar relações muito finas, né, a nível de gênero ou espécie, ou seja, muito próximos dos tipos. Então ela é muito legal para você ter relações bem mais inclusivas, né. E aí, como uma outra proposta, você tem a Supermatrix, né, ou Supermatriz. Então a ideia aqui é que você não lide com a árvore em si, e sim com o nucleotídeo, com o dado bruto, né? Então a ideia é que, se você quer reconstruir uma árvore para um grande número de espécies, você vai lá e utiliza, né, o GenBank para baixar aqueles nucleotídeos todos, né? Então a ideia aqui é que você comece, claro, né, fazendo uma seleção de quais genes, ou enfim, tem gente que chama de marcador, mas é a mesma coisa, para você ter, e aí, claro, você precisa ter um conhecimento mínimo sobre o grupo para saber, quais genes eu vou escolher aqui, né? Que são aqueles normalmente mais comumente sequenciados, né? Você baixa esses dados brutos, faz um alinhamento e faz uma estimativa de topologia, por exemplo, usando algum daqueles critérios lá que a gente já utilizou, por exemplo, o máximo likelihood, né? Limitações, né? O GenBank ele não é padronizado, então em termos de nomenclatura ele está um pouco desatualizado, às vezes para algum grupo ou outro, né? O grupo, por exemplo, anfíbios que muda o nome a cada mês, por exemplo, quase, né?
Então isso é um pouco difícil na hora de buscar e também na hora de homogeneizar as sequências, né? Por exemplo, espécies que foram separadas, estão juntas, ou espécies que estão juntas, né? Estão no mesmo nome, enfim. Então aí você precisa tomar cuidado com isso, porque justamente como os gringos falam, né? Garbage in, garbage out. Se você botar dado ruim, você vai tirar uma coisa ruim também de lá, né? E dependendo do grupo também existem poucos genes sequenciados, né? Então isso estou falando de alguns grupos, e claro que isso está se tornando cada vez mais mentira, né? Porque como o preço de sequenciamento está cada vez caindo mais, você tem uma explosão de disponibilização desses dados. Mas para alguns grupos ainda isso, principalmente de invertebrados, isso ainda é verdade, né? Então isso acaba limitando a sua capacidade de inferir uma supermatriz. E como você está lidando com, dependendo do tamanho da sua matriz, né? Você eventualmente pode ter um alinhamento difícil, né? Que acaba gerando muitos gaps, e isso acaba tendo uma baixa qualidade que vai influenciar, claro, a sua inferência. Mas claro, isso hoje em dia a gente consegue resolver utilizando outros algoritmos, etc. E tempo, né? Então, por conta desse problema aqui, né, de não padronização e outras coisas relacionadas ao GenBank, você gasta muito tempo, né, escolhendo as sequências e filtrando, lidando com essa questão de nomenclatura. Então, assim, se você for utilizar uma coisa assim no seu projeto, separe, né, no seu cronograma um tempo bastante razoável para você lidar com tudo isso. E aí, claro, hoje em dia a gente tem vários tipos de algoritmos que são feitos para lidar com grandes matrizes, né? Por exemplo, o RAXML, XML, né, em termos de Maximum Likelihood, no caso de Bayesiano é o Exabase, enfim, tem alguns outros hoje em dia também. Algoritmos para alinhamento, né? Então o MAFT, o Muscle, eles lidam bem com isso. O Cluster Drive já é uma coisa um pouco mais antiga, mas também pode ser usado. E o Tikoff também, cada vez menos eu vejo gente usando, né? E aí o que acontece? É comum você também ter essa preocupação ou querer uma árvore grande, mas datada. E aí como é que você faz isso? Né? Você tem que inferir primeiro a árvore e depois converter esses comprimentos de ramo que estão em número de substituições em tempo. E aí um programa que é bastante usado para isso é o 3PL, né? PL de Penalized Likelihood, que é um programa bastante eficiente, né, de novo, para lidar com essa quantidade grande de dados. Então é isso. Aqui a ideia é que a diferença de Supermatrix para Supertree é que você na Supermatrix você começa com os dados, né, gerais que individualmente foram usados para inferir árvores isoladas, né, você está combinando os dados, né, brutos que foram, né, você está recuperando esses dados brutos e aí está usando isso para inferir uma árvore grande, enquanto que o Supertree você não usa essas sequências, você usa a própria topologia, né, individuais, e aí recodifica isso, e aí a partir dessa matriz aqui de representação você infere a sua Supertree. Tudo bem? Gente, eu vou parar por aqui, a gente volta no próximo vídeo, tudo bem?